Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje aprenderemos a como montar um layout pelo Bootstrap. Hoje continuaremos a ver quais são as principais classes do Bootstrap e como aplicá-las à nossa página. Como exemplo, iremos montar a seguinte página. Toda essa página foi montada utilizando as classes do Bootstrap. Observem que podemos inserir cards, inserimos botões, fazemos a flutuação e ao final incluiremos um rodapé. Como o Bootstrap trabalha nativamente com responsividade, toda a nossa página já está preparada para exibição tanto em telas maiores, quanto computadores e tablets, quanto em telas menores, como os smartphones. Para observar nossa página de maneira responsiva, iremos inspecionar ela e simulá-la em telas de smartphones. Então, mesmo em telas menores, o nosso conteúdo será exibido de maneira adequada. O arquivo da nossa aula estará disponível no Moodle. Além de utilizarmos o Bootstrap, também devemos incluir o Font Awesome para a utilização dos ícones. Abrindo nosso arquivo HTML, iremos observar a estrutura, começando pela inclusão dos arquivos de Bootstrap e Font Awesome. Possuiremos também uma tag Section da parte inicial da nossa página, com as tags H1, um parágrafo e um parágrafo com um link. O conteúdo principal é formado por uma série de cards, onde em cada card encontraremos uma imagem, um H5 para o título do card, um parágrafo com a descrição do card, juntamente com uma divisão exibindo dois links, um link chamado curtir e um link chamado compartilhar. Observaremos que a série de 6 cards obedecem exatamente à mesma estrutura. Ao final, possuiremos um rodapé, onde neste rodapé encontraremos um parágrafo com o texto copyright e uma divisão de 3 links, onde colocaremos os acessos às redes sociais. Por enquanto, a nossa página estará exibida desta maneira. Começaremos mudando o plano de fundo da nossa página. Para isso, utilizaremos as classes de plano de fundo que vimos na última aula. Para mudar o plano de fundo de toda a página, incluiremos a tag BG na tag de body. Então, em body, adicionaremos class BG traço. Neste exemplo, foi utilizada a cor light. Por enquanto, a diferença é pequena, mas BG Light não é igual ao fundo branco. BG Light aplica um tom de cinza fraco ao nosso elemento. Para aplicar a cor de fundo branca à parte superior da nossa página, devemos utilizar a class BG-White. Na nossa seção, incluiremos a class BG-White. E agora ficará mais fácil de observarmos a diferença entre os tons. Para limitar o tamanho total da nossa página e fixar esses blocos ao centro, utilizaremos a class Container. Na primeira divisão após a seção, iremos digitar a classe Container. Lembrem-se que a classe Container já contém responsividade. O tamanho do container irá variar de acordo com o tamanho da nossa viewport, que é influenciada pelo tamanho da tela do navegador. Para mudarmos o alinhamento do nosso texto, o Bootstrap oferecerá as classes com prefixo text traço. Podemos usar text left para alinhamento à esquerda, text right para alinhamento à direita, text center para centralizar os nossos textos, ou text justify para alinharmos o texto nas duas margens. Neste exemplo, utilizaremos a opção text center. Incluiremos a classe text center.
Para controle de espaçamento através de paddings ou margens que temos em CSS, o Bootstrap possui classes específicas para essa finalidade. Sempre que quisermos utilizar espaçamentos internos por padding, podemos fazer uso da classe P traço e os tamanhos que vão de 1 a 5, aonde 1 é o menor espaço e 5 é o maior espaço. A mesma coisa pode ser aplicada às margens. Utilizaremos as classes M traço, que vai também de 1 até 5. 1 é o menor espaço de margem e 5 é o maior espaço de margem. Para que o nosso texto não fique muito colado às bordas do elemento, utilizaremos a classe P traço 5. Lembrando, pessoal, quando vocês utilizam a classe P traço ou M traço, ele aplicará esse espaçamento interno ou externo em todos os lados do elemento. Para aplicar espaçamentos em lados específicos, podemos utilizar uma série de combinações dessas nossas classes. As mais comuns são para a parte superior com a letra T, ou seja, espaçamento interno superior PT, ou espaçamento externo superior MT, o lado de baixo com a letra B, ficando as classes MB ou PB, e as classes para aplicação em dois lados ao mesmo tempo. X para aplicação nas duas laterais de maneira simultânea, ou Y para aplicação na parte superior e inferior ao mesmo tempo. Toda essa documentação está na descrição do vídeo. Para controlarmos o tamanho da exibição do nosso título, podemos utilizar a class display, que vai de 1 e 5. Utilizaremos dentro do nosso H1 a class display 3. Nos nossos links, utilizaremos as classes do Bootstrap para botões. Todos os botões de Bootstrap devem possuir a classe btn. Além disso, quando informamos o botão, é importante informarmos qual é o seu tamanho e qual é a sua cor. No link, utilizaremos a classe btn para dizermos que este é um botão. Iremos incluir o tamanho desse botão com a class btn large, sufixo LG, e a cor, seguindo as mesmas cores que vimos na aula passada, somente alterando o prefixo text ou bg para btn. Para definirmos o nosso link com a cor azul, faremos o prefixo btn seguindo da cor primary. Para que o conteúdo dos nossos cards não fiquem colados ao elemento superior, utilizaremos a margem de espaçamento interno aplicado tanto à parte de cima quanto à parte de baixo. Espaçamento interno, utilizaremos o prefixo P, e para aplicar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo ao mesmo tempo, utilizaremos o prefixo Y, formando a classe PY. Após a nossa seção, faremos na primeira divisão o espaçamento do nosso conteúdo. Para isso, classe PY, padding, que é aplicado ao eixo Y, superior e inferior, traço o tamanho, que vai de 1 a 5. 1 é o menor, 5 é o maior. Colocarei o maior espaço. Utilizarei então o número 5. Ao fazermos isso, o nosso conteúdo já ficou espaçado. O conteúdo ainda não está centralizado, pois ele não está dentro de uma class container. Iremos especificar agora a class container. Na próxima divisão, incluiremos a class container, para que ele respeite os limites da nossa página. Para que possamos fazer os nossos cards em colunas, utilizaremos a técnica parecida com o que aprendemos em CSS. A diferença é que ela já está toda configurada pelo Bootstrap. Aonde há flutuação, devemos identificar a class Hall. Assim, nosso navegador saberá exatamente aonde começar e aonde terminar a nossa flutuação. Na próxima divisão, incluiremos a class Hall. A class Hall, por enquanto, ainda não aplicou nada visualmente. Foi somente para identificar começo e fim da flutuação. Para definirmos o nosso conteúdo em colunas, utilizaremos as classes
Col. Os tamanhos das nossas colunas vão de 1 a 12. Neste exemplo, utilizaremos 3 colunas. Por esse motivo, iremos utilizar o valor 4, para que a somatória seja 12. O detalhe é que as colunas também podem ser configuradas diretamente por responsividade. Se simplesmente definirmos nossa coluna como col traço em um número, por exemplo, col-4, independente da janela do navegador, ela sempre será exibida com 4 espaços. Se desejarmos que essas colunas sejam exibidas com 4 espaços somente a partir das telas de tablets, devemos incluir também o prefixo MD. Então, ao invés de utilizarmos a classe col-4, usaremos a classe col-MD4. Qualquer tela que seja menor do que um tablet, ele exibirá o conteúdo responsivo em apenas uma coluna. Na nossa próxima divisão, incluiremos a classe col-MD-4. Faremos esse procedimento em todos os nossos cards. Por enquanto, o resultado observado será este. Como eu disse, o nosso conteúdo já é responsivo. Vamos inspecionar o nosso navegador e simular em uma tela menor. Então, qualquer tela menor do que um tablet, o conteúdo será exibido em apenas uma coluna. Para demonstrar para vocês o que aconteceria se não utilizássemos o prefixo MD, vocês vão perceber que mesmo em telas menores, o conteúdo sempre seria mostrado em 3 colunas. Para essa simulação, iremos substituir a classe col-MD4 por col, utilizei o atalho Ctrl F, substituirei col-MD4 por col-4. Era isso que eu estava comentando com vocês, pessoal. Se não utilizarmos o prefixo da tela que identifica qual é o mínimo para ser exibido, ele sempre mostrará da mesma maneira. Porém, em telas menores, o conteúdo não será exibido de maneira adequada. No nosso VS Code, irei voltar. Substituirei col4 por col-MD4. Se vocês quisessem que essas colunas fossem exibidas a partir de telefones com a tela um pouco maior ou com eles no modo paisagem, vocês poderiam utilizar, ao invés de MD, o prefixo SM. Voltarei para a tela do navegador de desktop. Fecharei momentaneamente a minha inspeção. Agora faremos o seguinte. Utilizaremos, dentro dos nossos cards, um componente de Bootstrap chamado card. Com o card, podemos incluir uma imagem, um título, um texto, um rodapé, e tudo isso será feito dentro de uma caixa com os cantos arredondados. O primeiro passo será identificarmos que o nosso elemento se trata do componente card. Para isso, usamos a class card. Replicarei essa mesma informação em todos os nossos itens. Ao especificarmos o nosso card, o nosso elemento já ficará com bordas e com os cantos arredondados. Observem que a nossa imagem não está fazendo o arredondamento correto. É porque está faltando incluirmos uma classe na imagem. Voltando no nosso VS Code, em todas as imagens, vamos voltar ao nosso primeiro card. Em todas as imagens, devemos incluir a classe card traço top img top. Card traço img top. Da mesma forma, replicaremos em todas as nossas imagens. Aplicando a classe cardImageTop, o arredondamento das imagens será corrigido. Para que os nossos cards não fiquem muito próximos um do outro, incluiremos uma margem na parte inferior de cada um deles. Para aumentarmos o espaçamento,
incluiremos, além da classe card, um espaçamento inferior, margem bottom, traço 5. Copiaremos essa mesma propriedade em todos os nossos elementos. E agora os nossos objetos não ficam mais colados uns aos outros. Para que os nossos textos também não fiquem colados, o componente card traz classes especiais para esse controle. O texto do nosso card deve estar dentro da classe cardBody. Logo após a imagem, incluiremos a classe cardBody. Pessoal, para agilizar, vamos aplicar as configurações em apenas um card e depois vocês podem replicar nos demais cards. Dentro de cardBody, identificaremos a nossa tag H5 com a classe card-title. O nosso parágrafo utilizará a classe card-text. Todas as regras para a utilização do componente card estão na documentação oficial do Bootstrap, que está disponível na descrição do vídeo. Para fazermos os nossos botões se comportarem como um conjunto, podemos utilizar a classe btn group. Nessa divisão, utilizaremos a classe btn-group. Quando utilizamos um grupo de botões, todos os botões ficarão sem espaçamento entre eles e o arredondamento acontece somente nos botões das extremidades. No primeiro link, formataremos ele como um botão, btn com o tamanho pequeno, btn-small, e com a cor azul, cor primária, btn-primary. Utilizaremos o ícone de Font Awesome, class FA Solid, FA Thumbs Up. No botão compartilhar, utilizaremos a classe btn, para identificar que é o botão pequeno, btn small, sm, com a cor verde, btn-success. O ícone utilizado será o FA Solid, FA Share. Observem então, pessoal, que por ele ser um grupo, os cantos arredondarão somente nas partes externas do grupo e no meio não haverá arredondamento. Iremos aplicar essa mesma configuração nos demais cards. O resultado até o momento será este. Para finalizarmos, iremos agora fazer a configuração do nosso rodapé. Iremos até a tag de footer e começaremos identificando o nosso footer com a cor do plano de fundo branca. Class bg-white. Para que o nosso rodapé respeite as bordas da página, incluiremos a class container. E na próxima divisão, para que o conteúdo do nosso rodapé não fique muito próximo à borda, incluiremos um espaço interno, prefixo P, para que seja aplicado tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, prefixo Y. Traço o espaçamento de 3. Esses espaçamentos eu estou sugerindo com base no modelo que utilizaremos na aula. Nos testes que vocês estão fazendo em casa, podem usar valores diferentes e verificarem como ele se comporta. Nos nossos links de redes sociais, faremos a inclusão dos ícones Font Awesome. O primeiro link será do Instagram, class FA Brands, que são os ícones de marcas do Font Awesome, FA Instagram. O próximo ícone será do Facebook, class FA Brands, FA Facebook. E por último o Twitter,
class FA brands, FA Twitter. No rodapé, iremos configurar para que a palavra copyright fique do lado esquerdo e os nossos links de redes sociais fiquem do lado direito. Nós podemos configurar para que tanto a palavra copyright, que está dentro do elemento P, quanto que os nossos links que estão dentro da tag div possuam o tamanho do seu conteúdo, ou seja, eles são flexíveis. Quanto maior o conteúdo, maior será o elemento. Para conteúdos que são flexíveis, não recomendo a utilização das colunas. Neste caso, iremos informar uma class para itens flexíveis, que é a class d-flex. Voltaremos no elemento que é pai tanto de parágrafo quanto da divisão, e nele informaremos a class dFlex. Para efeitos de comparação, a class dFlex é mais ou menos parecido como funciona a class All. É nele que identificamos aonde começa e aonde termina os itens flexíveis. Ao salvarmos, perceberemos que os itens não mais ocuparão 100% de tamanho, e sim somente o tamanho necessário para encobrir o seu conteúdo. Quando utilizamos a class dFlex, podemos identificar como gostaríamos que os conteúdos filhos de dFlex se comportem. Utilizaremos uma class do Bootstrap que vai aplicar o mesmo espaçamento para todos os itens. Como neste caso temos somente 2 itens, ele irá distribuir os itens um para a esquerda e um para a direita. Se houvessem pelo menos 3 itens, ele distribui o primeiro para o começo, o último para o final e o terceiro ia ficar bem centralizado. Utilizaremos para isso a classe Justify Content Between. Justify Content Between. Aplicaremos o mesmo espaçamento entre todos os itens. Neste caso, como só temos 2 itens, serão distribuídos de maneira igual. Ao salvarmos, teremos esse resultado. Para que cada um dos links das redes sociais seja um botão com seu espaçamento adequado, iremos dizer que eles também se comportam como um grupo de botões. Na divisão pai dos nossos botões, informaremos a classe btn group. Cada um dos botões possuirá a classe button. Mas neste caso, eu não quero aplicar nenhuma cor de plano de fundo a este botão. Utilizarei a class btn-link. btn-link. Ele aplicou o espaçamento no botão, porém sem a cor de fundo. Para que ele não fique com as cores de link original em HTML, informaremos que esse ícone será preto. Para isso, utilizaremos a classe text-dark. Replicaremos as mesmas classes para os demais botões. Além de deixarmos a nossa página pronta, ela já está toda adaptada para responsividade. Inspecionaremos a nossa página com exibição de telas menores. E para todas as telas que sejam menores do que um tablet, a responsividade será exibida apenas em uma coluna. E o nosso layout estará pronto. Pessoal, mais uma vez reforçando, todos os comandos que utilizamos no Bootstrap estarão na descrição do vídeo, seguindo a documentação oficial. É muito importante para o aprendizado do Bootstrap vocês seguirem a documentação oficial. Lá, além dos exemplos que utilizaremos nas aulas, vocês poderão enxergar variações dos comandos. Se ainda não se inscreveram no canal, apertem o botão inscrever-se abaixo. Até a próxima aula!